Então, gente, aqui para a parte final da nossa aula 5, parte 3, nós vamos falar de aplicações de atenção e variantes do Transformer, daquela arquitetura que a gente viu agora há pouco. Então, primeiro de aplicação de atenção, a gente tem a Sagan e a BGAN. Elas são duas redes neurais geradoras. E elas usam a alta tensão dos mapas de convolução. Então, o que elas fazem, elas geram imagens. E durante essa geração, elas começam de um espaço latentezinho de 100 dimensões e vão aumentando isso até você ter uma imagem. Durante esses aumentos, ela vai ter essas situações em que você vai ter vários mapas de característica, vários mapas convolucionais. A gente viu lá na época da CNNs. E aí o que ela faz? Ela aplica convoluções 1 por 1 em cada um deles. Isso aqui é como se fosse aquela multiplicação pelo WK, WV e WQ. Aqui na verdade é o WV e aqui é o WQ e o WK. E aí, depois de aplicar essas convoluções 1 por 1, ela faz a tensão normalmente. Essas convoluções 1 por 1, a principal utilidade delas é realmente servir como aqueles Ws mesmo, de fazer o embedding, mas também ela te dá um controle sobre a quantidade de mapas que você vai ter aqui durante a aplicação da autoatenção. Então esse controle também te permite tomar um pouco de cuidado com questão de custo computacional e coisas do tipo. A atenção, como ela tem essa coisa de comparar todo mundo com todo mundo, ela dá uma visão bem mais global do que a convolução, né? A convolução é uma coisa que você faz aqui num 3x3, hoje em dia nem usam coisas muito maiores que isso. Enquanto que a atenção, ela realmente vai comparar todo mundo com todo mundo. E isso aqui ajuda, porque GANs, elas têm a priori um problema com essa visão global. Inicialmente, as GANs, você ia gerar imagem e às vezes aparecia tipo uma imagem de um cachorro com 8 pernas. E além de bastante perturbador, isso faz um pouco de sentido, porque para convolução ela está analisando lá perna a perna, ela está analisando coisa local, e tipo, cachorros têm patas, é isso assim. Basicamente era isso que ela estava analisando. Enquanto quando você usa atenção, ela vai ter uma visão global e ela vai notar que tem um número levemente maior de pernas do que esse cachorro deveria ter. E aqui a gente tem exemplos de geração da Sagan. Eles já têm a sua qualidade bem maior do que o que a gente tinha na época. Eles já foram bem mais realistas, bem mais legais nesse sentido. E aqui são os exemplos da BGAN, que assim, eles são incríveis, né? É simples assim, eles são muito detalhe, muito e perfeitinhos, né? Não tem nenhuma anomalia aqui. E assim, eu tô falando de Sagan, BGAN e tal, não tô entrando em detalhes. A BGAN, ela principalmente uma Sagan aumentada, ela tem aumenta o batch, aumenta a rede e tal, não tem uma diferença gigantesca. Ela usa técnicas para ter um treinamento mais estável que a Sagan. Mas como a gente ainda não viu redes geradoras e como foca aqui a atenção, eu estou falando das duas meio que de forma equivalente. Para o que a gente vai ter agora, não existe grande diferença entre elas. E aqui a gente tem uma variação do Transformer, assim, quase não é uma variação, na verdade. A arquitetura é basicamente igual. A principal diferença é que você está mandando imagens para ele em vez de texto. E esse Vision Transformer, ele saiu tipo, agora há pouco, sei lá, um mês atrás, algo do tipo. E ele também foi muito incrível, porque o Transformer eles estavam dominando em LP. E a galera que estava usando para imagem sempre tinha alguma dificuldade, algum custo elevado e tal. E aqui eles conseguiram fazer funcionar. A ideia deles, a sacada, foi decompor as imagens em retalhos 16x16. Então, eles pegavam, por exemplo, a imagem do Cifar, que é 32x32. Você quebra em 4 imagens 16x16. Uma imagem maior, sei lá, 256x256. Você vai quebrar, na verdade, inclusive 256 imagens de 16x16. E aí eles passam essas imagens como entrada para essa projeção linear aqui, que termina sendo bem parecido com aquela ideia de embeddings que a gente tinha. Aí você vai adicionar aqueles embeddings posicionais e aí passa para o Transformer, tudo realmente a partir daqui, assim, depois de quebrar as imagens, o resto é bem igual ao que a gente tem no Transformer de processamento de linguagem natural. O que para mim já é algo muito interessante, né? Porque aqui a gente está lidando agora com uma rede que ela é geral, né? Antes, tipo, eu vou fazer uma rede para imagem, eu vou fazer uma rede para texto, e elas são diferentes. Aqui, a rede em si, ela é igual. O que você está mudando é só o jeito que você quebra a entrada para passar para ela. Então, assim, eu achei isso bem incrível. E um outro fato interessante é que se você der conjuntos massivos de dados,
tipo 300 milhões de imagens ou coisas gigantescas do tipo, assim, bem maiores que a ImageNet, para pré-treino e depois você só fizer o fine-tuning em um outro conjunto, então você pré-treina eles com esses conjuntos gigantescos, e depois você faz o ajuste fino, eles conseguem ser bem mais eficientes que redes convolucionais. Isso aqui é meio louco, porque a ideia é que a convolução ela é um viés indutivo que você tem sobre imagens e que isso torna ela bem mais eficiente para imagens. Mas pelo visto, se você der dados o bastante, a atenção ela termina conseguindo simular alguma coisa ainda mais especializada, alguma coisa ainda mais útil que a convolução em si. E, por exemplo, no paper eles mostram, comparando esse cara com uma bit, que é uma ResNet 4 vezes mais larga, uma versão desse transformer consegue ser 14 vezes mais eficiente que a bit e ter uma performance bem comparável, ganhando em alguns pontos, perdendo em outros, mas bem próxima ao da bit. O próximo é o AlphaStar. Eu não vou entrar em detalhes no funcionamento dele, mas assim, porque não tem tempo. Se eu for para falar do AlphaStar, eu vou precisar de, sei lá, 3 vídeos só para ele, na verdade. Talvez mais. Possivelmente mais. Mas os pontos assim de coisas incríveis que ele fez foi: a versão inicial do AlphaStar era melhor que os humanos, num jogo extremamente complexo. Assim. Gente, se você voltar 10 anos e falar que a gente conseguir fazer uma inteligência artificial, um programa que vence humanos em StarCraft, assim, ninguém ia acreditar. 10 anos atrás é sem condições. Eu acho que, na verdade, se você voltasse uns 5 anos, a galera ainda ia achar bem absurdo. Então, assim, nossa, sei lá, voltar bem menos tempo. Acho que antes do AlphaStar aparecer, a galera acharia absurdo. Basicamente é isso. Foi que nem o AlphaGo, que todo mundo achou assim, bem incrível que ele surgiu vencendo seres humanos. Todo mundo achava, não, daqui a muito mais tempo. E apareceu. Depois eles adicionaram algumas limitações, porque o AlphaStar ele tinha muitos movimentos. A coisa que StarCraft é um jogo de tempo real, não é que nem Go ou xadrez. Então, uma das críticas na versão inicial do AlphaStar é que ele tinha movimentos muito precisos e ele tinha uma quantidade absurda de movimentos por minuto que dava a ele uma vantagem em relação aos seres humanos. Então eles colocaram essas limitações e ainda assim o AlphaStar conseguiu um nível de grão-mestre, o que é bem incrível, ainda assim, o que é ainda bem interessante, porque isso aqui é basicamente o rank mais alto que você consegue chegar, e de novo era uma coisa que ninguém teria imaginado antes. E além de que as limitações deles foram bem fortes, tipo, tem humanos, tem vários humanos, na verdade, que estavam conseguindo fazer mais ações por minuto que o AlphaStar. Então, assim, foi uma limitação considerável e ele conseguiu ainda manter uma performance bem formidável, assim. E assim, tal, beleza. Aplicações de atenção. Bem, ele tem um transformer lá dentro, então, ok, ele já tem um transformer, ele tem uma aplicação bem clara, mas ele também tem algumas outras coisas, como pointer nets e tal, que elas também usam atenção. Então, a atenção foi um troço fundamental, foi uma técnica fundamental para o AlphaStar conseguir funcionar, conseguir a performance que ele conseguiu. Beleza, gente, agora vamos falar da GPT, ou o nome é Generative Pre-trained Transformer. E elas são uma família de redes, principalmente da OpenAI. Eu acho que eu vi algum outro grupo lançando um troço com o nome GPT, mas assim, a priori elas são da OpenAI. Surgindo desde a GPT-1, que na época era basicamente o Transformer da OpenAI, ela não tinha exatamente esse nome, mas aí depois a gente começou a falar mais em GPT-2, GPT-3, Imagem GPT, então são várias redes desse tipo. E o que elas são? Elas são basicamente um decoder modificado do Transformer. Então você pega o Transformer, ele tinha o encoder e o decoder. Aqui você vai pegar só o decoder para a sua rede. A diferença dela para o decoder do Transformer em si é que ela não tem aquela atenção encoder-decoder, né? Porque você não tem um encoder, então não tem como você fazer uma atenção encoder-decoder. Mas fora isso, ela tem aqui a autoatenção com máscara e depois a feed-forward. Isso aqui forma um bloco dela e ela tem vários blocos do começo até o fim. A principal diferença entre a GPT-1, 2 e 3, do ponto de vista, vamos dizer, de arquitetura, é o tamanho. Mas do ponto de vista do que elas conseguem fazer, a GPT-2 ela fazia coisas absurdas comparadas à GPT-1, e a GPT-3 tem um comportamento bem incrível de você mostrar exemplos de um padrão para ela e muitas vezes ela conseguir já aprender esse padrão, sem propagar gradiente nem nada do tipo. Então, assim,
Elas têm propriedades bem incríveis nesse sentido. E como que funciona essa questão? Ok, beleza. Você tem uma série de blocos de decoder, modificar e transforma. E agora? Você treina ela para prever a próxima palavra dado um contexto anterior. Então você pode, por exemplo, passar a primeira palavra de uma frase e pede para ela prever a próxima. E aí depois você passa as duas primeiras palavras e pede para ela prever a próxima. E assim em diante. Até o tamanho máximo de contexto dela de 512. E esse treino não é exatamente que o ponto da GPT seja gerar texto. Apesar que a GPT-2 e a 3 elas conseguem gerar texto de um jeito bem legal. Sim, isso é uma propriedade que elas ganham. Mas o ponto real disso é que ela aprende representação boa de linguagem. Então a gente falou lá no começo que um dos pontos de Deep Learning funciona porque você tem esse aprendizado de representações, né? Você consegue aprender a representar melhor o seu dado com menos redundância, com dados mais específicos. E essa tarefa aqui ela é feita justamente para treinar a GPT para ter uma boa representação dos dados. E aí com essa representação já você pode só fazer um fine tuning para resolver as suas outras tarefas. Então aqui a gente tem um exemplo que você vai fazer um ajuste fino para reconhecer spam. Então você tem aqui o seu bloco, aquela série de blocos de decoder. E aí aqui você encaixa nela uma camada densa com softmax. E você faz um ajuste fino para ela aprender a reconhecer spam. E essa ideia aqui de você primeiro treinar no dataset gigante de um jeito mais geral, aqui você não tem nem rótulo, né? O rótulo está vindo do próprio dataset para aprender representações. E depois você fazer esse ajuste fino para a sua tarefa, se demonstrou uma coisa assim que venceu todos os outros métodos que estavam sendo feitos especificamente para aquela tarefa. Então, isso aqui foi uma coisa que foi revolucionário no NLP, porque surgiram muitas coisas a partir daí com essa ideia de você treinar uma rede mais pela representação dela do que exatamente para a tarefa, e depois você especializar ela numa tarefa, e aí você geralmente conseguir especializar com um custo bem menor e com performance consideravelmente maior do que redes treinadas unicamente para aquela tarefa. Agora a gente vai para BERT, que é Bidirectional Encoder Representations from Transformers, ou então encoder de representações bidirecional do Transformer. E, spoiler, ela é o encoder do Transformer. Então, a GPT era o decoder, e aqui a gente basicamente está pegando o encoder. Não tem máscara, né? O encoder ele não tinha máscara mesmo, então, assim, nesse sentido, ela realmente é só você pegar os encoders do Transformer, você não precisa grande diferença. E a vantagem já que ela tem em relação à GPT é que ela funciona de maneira bidirecional, né? Então, como ela não tem a máscara, ela consegue ver o que vem antes e o que vem depois no contexto. Isso termina gerando representações melhores para a mesma quantidade de parâmetros. Então, em geral, assim, se você tiver uma BERT e uma GPT de mesmo tamanho, e que as duas foram treinadas de um jeito ótimo para elas, a BERT ela vai gerar representações de melhor qualidade, ela vai conseguir uma performance melhor quando você fizer o ajuste fino do que uma GPT equivalente. Mas ela é um pouquinho mais complicada para gerar texto, assim. Não necessariamente você tem uma qualidade tão boa, não é tão óbvio como você faz. Então, por outro lado, a GPT, além dessa parte de gerar representações, ela pode gerar texto, que é legalzinho, e aqui a BERT ela tem mais dificuldade para fazer isso. Um pouco mais sobre o funcionamento dela. Ela é treinada em duas tarefas. Então, a GPT é treinada para prever a próxima palavra. A BERT não vai ser isso, até porque ela tem o contexto seguinte. Então, só prever a próxima palavra, né, não faz sentido. Então, primeiro é a recuperação de palavras corrompidas. O que você faz é você pega as palavras que você tem lá no seu contexto e 15% delas você corrompe. Corromper pode ser colocar um token de máscara lá, que é um token dizendo, sumiu o que estava aqui, trocar por outra palavra. Então, simplesmente só troca por outro. Ou então você mantém a mesma palavra. Essa corrupção é um pouquinho estranha. Fica essa passagem. E aí você passa isso por ela e a saída ela vai querer, para cada posição, prever qual é que se está corrompido ou não e qual é que era qual é que é a palavra que devia estar ali. Então ela tenta basicamente recuperar o texto que entrou para ela. Recuperar, em especial as palavras corrompidas que entraram para ela. E a outra tarefa é a previsão de próxima frase. Então, o que você tem é que você passa para ela duas frases com
um token de espaço, um token separador, dizendo, ok, isso é a primeira sentença, isso é a segunda sentença, e ela tenta dizer a probabilidade de essa segunda sentença realmente vir depois da primeira ou não. Então, ela quer saber até que ponto faz sentido a sua próxima sentença vir depois da primeira. Essas são as duas tarefas dela. Essa daqui em especial, ela é bem mais eficiente que a da GPT. Essa aqui eu não vi muitos estudos sobre. E, novamente, esse principal ponto dela é aprender a representar bem texto. Assim, a ideia da BERT, né, depois você começar a pegar texto corrompido e passar por ela. Não é para isso que ela é feita. Ela é feita para depois você pegar e fazer o fine-tuning, você fazer um ajuste fino para uma tarefa, e ela o custo desse ajuste fino não ser tão alto, e ela conseguir uma performance muito boa. Beleza? Agora a gente tem o T5. O nome desse modelo é realmente T5. E o significado é Text to Text Transfer Transformer. Então, é um transformer de transferência texto para texto. Ele usa um transformer completo. Então, cada uma das outras duas estava usando só uma parte do transformer. Esse aqui ele mantém a arquitetura completa do transformer. E, ok, como que ele vai fazer ela funcionar? Ele vai transformar as tarefas em um formato texto para texto. Então, por exemplo, se você quer fazer uma classificação, você vai ter um texto de entrada e a classe é o texto de saída. E você usa um prompt, né, umas palavrinhas no começo, para definir a tarefa. Então, você pode colocar, por exemplo, traduza de inglês para alemão, e aí a frase. E aí ele gera o texto traduzido. Ou então aqui tem essa tarefa chamada cola, e ele tem cola sentence. Ele dá a sentença, e aí ele gera uma saída se é aceitável ou não. E até o mais louco tinha uma tarefa de regressão, que eles transformaram ela de uma regressão para uma classificação de 21 classes, e aí você passava e a saída era a classe, era o valor da regressão correto. E aí, basicamente, tudo isso é um texto, né, gente? No final de contas, apesar de ser um número, é um texto. Então, eles conseguiram pegar realmente muitas tarefas e unificar nessa ideia de texto para texto. E como ele funciona? Primeiro, na verdade, ela é pré-treinado com a tarefa de recuperação de texto corrompido. Então, ela tem essa parte que tiraram da BERT, basicamente. Na verdade, o paper é uma grande análise, comparam a GPT, comparam o treino da GPT, comparam o treino da BERT, comparam vários tipos de treino, e eles veem qual é que é o melhor para pré-treinar o T5. E depois você especializa ela nessas outras tarefas, você combina, na verdade, todas elas, e passa aqui para o T5, e ele vai aprendendo a fazer elas de acordo com o prompt que você está passando. E tem muito mais coisa. Então, assim, esses caras não usam atenção, tá? Assim, eles não usam transformer. Mas acho que eles usam atenção também. Mas tudo isso daqui são variações que vieram da GPT, da BERT, variações que vieram delas. Você tem SpamBERT, Roberta, ExcelNet, por aí em diante. Então, assim, tem muito mais coisa nesse espaço, tanto de transformer quanto de atenção. Você tem variantes da BERT, Albert, Roberta, SpamBERT, BART e assim em diante. Você tem métodos mais eficientes, você tem a Electra, que ela é bem parecida com a BERT, mas ela muda a tarefa de treino dela, ela tem uma redezinha geradora que ajuda para essa tarefa, e aí você consegue coisas como ganhos de até 30 vezes em eficiência, depende um pouco do tamanho do conjunto que você está lidando, mas eles conseguem uma tarefa 30 vezes mais eficiência e outra tarefa 4 vezes mais, então assim, é uma diferença grande em questão de eficiência. Existe toda uma área de pesquisa de atenção mais eficiente, porque a nossa atenção ela tem um custo de memória n², e isso fica custoso bem rápido, à medida que você vai aumentando o tamanho do seu contexto. Então, tem toda uma área de estudar, ok, vamos fazer atenções que sejam mais eficientes e colocar no transformer e ver se elas também têm uma performance boa, além de ser eficientes. Né? Não adianta você colocar um troço eficiente, mas você perde demais a performance. Você tem variações gerais do Transformer, Transformer XL, Universal Transformer, Adaptive Computation Time Transformer, que cada um deles eles vão trazendo alguma coisa nova. Esse último que eu falei, por exemplo, ele basicamente ele vai passando o dado várias vezes por ele mesmo, até uma parte especial, um bloco especial dele resolver. Ok, você já passou bastante. E aí ele gera a saída. Então é como se ele estivesse pensando, ele decide quanto tempo ele está pensando sobre aquele dado onde gera a saída.
Isso aqui são coisas bem de NLP mesmo. Ainda tem as aplicações para apresentar performance, as aplicações para imagens, que já existiam algumas tal, e agora depois do Video Transformer eu sinto que vai aumentar ainda mais. Então, eu acho que essa questão de a atenção, os Transformers, eles são uma coisa que eles estão vindo assim pra. É uma revolução, saca? Se você for pensar em blocos mesmo, os blocos que a gente tinha, que a gente falou, na verdade, no curso até agora, eles eram antigos, assim, o bloco denso é, sei lá, 1960, 1950, o bloco convolucional é da década de 90, mais ou menos, por aí, acho que 80, 90. Os blocos recorrentes também, década de 90. E assim, a gente estava usando esses blocos e a gente estava usando métodos melhores de treinamento, a gente estava usando mais poder computacional e era isso que estava avançando. Mas essa noção de atenção, autoatenção especial, tal, isso é bem moderno. Essa formulação delas é bem moderna, a arquitetura Transformer é bem moderna, são coisas assim, 2017 basicamente, e elas estão vindo para realmente trazer uma nova revolução dentro do Deep Learning. E valeu, gente. Deixe feedback nos comentários, por favor. Aqui de novo o meu site e meu e-mail para contato. E créditos, o template veio lá do Slides Carnival. Dessa vez quem fez a revisão foi o Gustavo Sutter e o João Pedro Matos. Edição foi o David Kairos. Ícones, eu acho que na verdade eu quase não usei nenhum ícone dele. A maioria dos ícones veio do Jay Alamar. E esses aqui são a parte da inspiração, que foi o Matt Kelsey, o Jay Alamar e o Lionbridge.ai, por me inspirarem, por trazer inspiração para fazer essas aulas. Então, acho que é isso, gente. Até mais.